Pode falar. Voltamos. Deixa eu tô vendo aqui os meus alunos. Alguém... Ah, então era isso da interferência. Estou vendo aqui, a grande maioria já está conosco. Ótimo. Excelente. Nós vamos começar, tá bom? Nós vamos retornar. Isso, deixa eu ver aqui, deixa eu aproveitar enquanto o povo vem. Deixa eu falar aqui o nome do pessoal. Deixa eu ver aqui, matar a saudade. Deixa eu ver. Então, só para a gente verificar o pessoal retornando, tá, gente? Diana Carolina, Diana Cassiana, Alana Fernanda, Aline Carvalho, Amanda Souza, Ana Lídia, Ana Luísa, Ana França, Ana Maria, Ana Paula, Ana Elisa, Ana Luísa, Cida Aparecida, Ariadna, Clara, Crisele, Cristiane Fernandes, Daniel Jacobi, Daniele Carvalho, Derniele, Diego, Douglas Nascimento, Esther, Fabrícia, Fael, Fernanda, Flávia, Gabriel Sancha, Gisele, Eber. Ah, esse daqui eu não vou saber, né, gente? Joga aí e joga, aí eu não vou saber quem que é, não. Está presente. Júlia Campos, Juliana, Karine, Kersane, Lara, Luísa Lima, Maria Cristina, Mariane, Nayara, Natália Ananias, Natália Antunes, Pedro, Rafaela. Ei, Pedro. Rafaela, Rayane, Raquel, Rayane Oliveira, Renata, Stefano, Thalita, Tairone e Vitor. Oi, gente, que bom. Vamos dar início agora, viu? Tô vendo aqui, então, os meus alunos. É porque depois aqui acaba sumindo. Então, tô vendo aqui, então, os meus alunos da biologia, meus alunos da físio segundo período, meus alunos da físio terceiro período. Que bom. Então, vamos dar início, então. Vamos retomar. É bom que já deu um tempinho para o pessoal voltar, tá bom? Então, olhem só. Nós, então, falamos no primeiro momento, apresentei vocês as alterações. As hemácias, elas possam ter alteração quanto ao formato. As hemácias normais é o que nós denominamos de normocíticas. Tem aquelas que sejam menores, que são as microcíticas. As maiores, que são macrocíticas. Existe uma alteração também da coloração, né? Aquelas que sejam normais, coloração normal, são as normocrômicas. Aí nós possuímos aquelas que vão se colorar fracamente, que são as que apresentam hipocromia, tá bom? Bem, e nós vimos as alterações quanto à quantidade, ou quer seja de hemácia, ou quer seja de hemoglobina propriamente dita, né? Aí nós vimos as anemias, a megaloblástica, né? Que é a diminuição da vitamina B9, B12, inclusive nós vimos que um subtipo de anemia perniciosa é quando o indivíduo apresenta uma diminuição da vitamina B12, mas pela ausência de um fator intrínseco, né? Ou seja, próprio do organismo dele, ou seja, ele faz uma ingesta adequada de vitamina B12, mas que, na verdade, ele não consegue absorver, né? Nós também falamos da anemia falciforme, que na anemia falciforme nós vimos que ela ocorre, a hemácia, uma alteração do seu formato, que se torna um formato de foice, em função de uma característica que é herdada hereditariamente. Nós vimos que essa alteração ocorre no sexto aminoácido, né? Lembram dos 574 aminoácidos? O sexto, ele tem uma variação, aquilo que era esperado ser glutamato, ele se torna valina, e isso faz com que a estrutura física da hemácia se torne em formato de foice. Bem, nós vimos a anemia hemolítica, da qual a gente viu que tem uma característica autoimune, que tanto eu posso herdar de uma maneira hereditária, mas também possa ser adquirida ao longo da minha vida. De repente eu apresento um processo infeccioso, interfere no meu sistema imunológico, que faz com que eu comece a produzir anticorpos que não venham reconhecer as hemácias, então elas acabam sendo destruídas
antes de completar seu ciclo de vida, né? E nós vimos, eu já falei da falciforme, da perniciosa, megaloblástica, hemolítica, e nós vimos também a ferropriva, que inclusive mais frequente das anemias observadas nas crianças, a cerca de 75% é a anemia ferropriva, que é a privação, sim, privação de ferro, né? Quer seja pela ingesta ou quer seja pela absorção pelo meu organismo. Bem, como eu falei com vocês, essas alterações em termos de anemia são as mais clássicas observadas alterações do ponto de vista das nossas células do sangue, né? Que todas elas, reparem vocês, que mesmo que elas venham ocorrer por diferentes fatores, a sintomatologia, ela é muito clássica, é muito semelhante. O indivíduo fica cansado, o indivíduo às vezes vem a ter alterações cardiovasculares, taquicardia, alterações no sistema de coagulação, enfim, tem uma vasta manifestação clínica da qual ela foi muito contemplada em qualquer que seja desse tipo de anemia, desses tipos de anemia que nós estudamos, eventualmente a queixa clínica vai ser a mesma, tá bom? E aí nós vimos que aí no caso, nós fazemos um hemograma, faz uma observação do aspecto morfológico de coloração através do esfregaço sanguíneo, né? E aí, de acordo também, às vezes com exames que venham a avaliar a quantidade de vitamina do meu organismo, de ferro, a própria ferritina que a Fernanda falou no final, né? Que realmente ele possa aí também ser observado como objeto de critério de verificar a presença, a falta, ou às vezes a maior quantidade de ferro ou não pelo organismo. Então, são às vezes aí situações das quais vão em conjunto me dizer que eu tenho uma alteração como anemia, tá bom? Bem, só por que eu quis fazer isso? Porque é muito comum quando a gente, e aí eu peço a vocês, quando a gente apresenta isso, né? Aí você fala, anemia isso, anemia aquilo, aquilo outro. Aí, então, assim, a gente vai concordando, né? Sem necessariamente ir associando. Então, isso que eu quero de vocês. Por favor, façam aí um resumozinho para estudo, acompanhem, né? Porque tem muita coisa em semelhante, tem mesmo, mas busquem principalmente esses pontos que sejam diferenciais. A característica de anemia é muito frequente na população, então a gente não pode negligenciar, é uma característica típica da nossa disciplina e, por favor, né? Então é importante para a gente não simplesmente assim imaginar que a gente está passando apresentando uma anemia após outra sem necessariamente parar, refletir, tá bom? Volto a dizer a vocês, os microfones eles estão desligados, mas na hora que tiver algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, tá? Pra gente, agora eu vou apresentar a vocês, depois só para essa parada para a gente pensar no que nós apresentamos até então, eu vou apresentar agora a vocês outras alterações do sangue, tá? Inclusive, eu coloco aqui uma, porque não eventualmente, às vezes, contempla muito nesse momento, mesmo porque a gente vai falar de situações cancerosas no final da nossa disciplina, mas sempre é uma pergunta do meu aluno, então eu gosto de incluir aqui para contemplar vocês, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre leucemia, tá bom? Então, infelizmente, não nos faltam alterações possíveis nas nossas células do sangue, tá? Não só quanto ao formato, a tudo isso que a gente já refletiu, já parou para recordar o que a gente viu até então, mas também, deixa eu ver aqui, ó, espera só um pouquinho, que deu uma travada. Aqui, como também posso vir a ter alteração das minhas células do sangue, mais particularmente das hemácias, em função da quantidade, tá? Então, eu também posso ter uma alteração. É lógico que quando a gente fala, por exemplo, igual na hora que eu falei da anemia, a anemia ela se caracteriza pela diminuição da hemoglobina no sangue, que possa ocorrer tanto pela diminuição da quantidade de hemácia, quanto também
No caso, pela diminuição ou alguma alteração da hemácia que venha contribuir por uma diminuição de níveis de hemoglobina, né? Mas o seguinte, isso não significa, e é aquilo que eu sempre chamo a atenção de todos os meus alunos, independente de disciplina, e vocês, como aqui na nossa turma aqui de hoje, todos vocês já foram meus alunos. Independente de disciplina, eu tive a oportunidade de falar com vocês. O nosso organismo, ele é muito diferente, né, do que nós somos, na verdade. Por quê? Reparem, o que nós somos no nosso organismo, no nosso dia a dia? Muitas vezes, o que nós achamos que seja bom, a gente não tem limite, né? O exemplo clássico, por exemplo, é dinheiro. Eu sempre falo isso porque isso, de uma maneira geral, contempla e todo mundo pensa nisso. Se é bom, quanto mais eu ganho, mais eu quero. Mas o meu organismo não é assim. Nós verificamos até então alterações nas nossas hemácias que, eventualmente, a diminuição de hemácias saudáveis era um contraponto à minha qualidade de vida, né? Agora eu vou apresentar a vocês o contrário, que seria um excesso da quantidade de hemácias, ou seja, uma quantidade aumentada. Não é porque a hemácia tem um papel fundamental, que é transporte de oxigênio, que ela não possa vir a ter limite em termos de quantidade. Existe um limite fisiológico. No meu organismo, não é porque ele é bem-vindo que não tem, que não tem como, né? Que não tem limite. Existe limite, sim. Então, eu venho apresentar a vocês, e deixa eu pegar aqui o meu... Oi, gente. Em sala eu não uso apontador, né? Aqui fica fácil, olha. A policitemia ou eritrocitose, tá? Que significa o quê? Poli de muitos. Eu acho que eu gosto mais esse termo, porque eu acho que ele é mais intuitivo para o aluno, né? Na hora que eu falo poli, já me vem aquela sensação de muitos. Então, policitemia significa uma quantidade anormal das hemácias, essa anormalidade significando para um aumento, né? Então, eu começo a ter um aumento da quantidade das hemácias, muito maior, né? E isso causa prejuízo por quê? Olha, tudo bem que as hemácias transportam oxigênio e eu realmente preciso de oxigênio em todas as minhas células do meu corpo. Mas nós vimos, né? No nosso sangue já existe uma quantidade relativa de hemácias considerada satisfatória. Se eu tenho um aumento da quantidade dessas células, eu vou ter um aumento de quê? Viscosidade, tá? Outra coisinha que a gente estuda, né? Lá na CMC, né? Para vocês matarem saudade. Eu sempre gosto de falar de CMC para os meus alunos e para vocês do segundo período, ó, fazer propaganda para vocês ficarem com mais entusiasmo para a aula de sexta, tá bom? Mas é o seguinte, a viscosidade interfere na viscosidade. E isso é importante porque se aumento a viscosidade do meu sangue, eu vou o quê? Facilitar ou prejudicar o fluxo de sangue? Dificultar, né? Porque se eu tenho um sangue mais viscoso, eu tenho um sangue que vai ter maior dificuldade na passagem dos vasos sanguíneos. Então, isso que é muito importante. Chama a atenção de vocês em relação a isso. Significa uma alteração única e exclusivamente pela quantidade, né? Mas que, consequentemente, a partir do momento que eu tenho uma concentração, olha que bonita essa imagem, né? Isso aqui é um esfregaço, do qual eu consigo perceber, olha aqui a quantidade, né? A quantidade de hemácias. Tá? Então, o que eu tenho? Uma super quantidade de hemácias devido a... Aí a gente pode perceber o seguinte, eu posso vir a ter uma maior quantidade de hemácias
por uma alteração da produção dessas células, né? Uma maior produção de eritropoetina, um maior estímulo para, ou seja, desencadeamento anormal da produção de hemácias. Mas também é importante destacar que nós possamos vir a ter esse aumento de hemácias que a gente denomina de relativo. O que significa isso? Que ele ocorreu, essa superconcentração de hemácias, num momento pontual, onde principalmente, às vezes eu tenho uma diminuição do volume de plasma, porque o que nós vimos semana passada? Que o meu sangue ele é constituído por uma parte aquosa, que é o plasma, e por uma parte celular. A parte celular eu tenho tanto as hemácias ou glóbulos vermelhos, como também os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Mas a maior parte celular corresponde às nossas hemácias. Então, olhem só, se eu diminuir o volume de plasma, ou seja, se eu perder a parte aquosa, proporcionalmente, eu vou ficar com uma quantidade relativa de hemácias maior, né? Então, isso possa acontecer? Pode. Quais situações, né? Situações de perda de água, quer seja pela desidratação, e a desidratação, ela possa vir, ou quer seja por vômitos, ou quer seja por situação de diarreia, né? A gente sabe que desidratação mata, a gente vê isso também lá na CMC, quando a gente apresenta a vocês água, né? Porque é o grande componente celular, e a gente sempre trabalha, olha, perda de água através, né? Principalmente situação de vômitos, que o termo correto, na verdade, é êmese, né? E diarreia, possa gerar, se eu fazer ali a análise, um esfregaço sanguíneo daquele indivíduo, eu posso verificar essa alteração, grande quantidade de hemácias, que eu denomino de policitemia, tá bom? Logicamente que se eu ficar privada de água também, né? E isso possa ser eventualmente menos comum, mas há uma situação também que isso possa ocorrer, tá certo? Ou excesso de uso de diuréticos. A gente aí chama muita atenção, hoje em dia tem pessoas, a gente utiliza muito de medicamentos, né? Sem a devida prescrição, sem os devidos cuidados. Então, às vezes a gente utiliza de fármacos que sejam extremamente diuréticos, até eu sei que tem umas pessoas que usam isso até para perder peso, né? E só que perde peso, perde saúde também. Então, o excesso de uso de diuréticos, porque o que o diurético vai fazer? Fazer com que eu elimine mais água via urina, né? Consequentemente, de uma maneira secundária, eu vou ter uma maior concentração de hemácias no meu organismo, tá bom? Então, esse é um termo também que é utilizado, que a gente tem que ter cuidado, porque o que eu chamo a atenção de vocês, porque nós estamos ali, literalmente utilizando, estudando as células do sangue e verificando essas possibilidades de alterações, tá bom? Bem, aqui, mostrando para vocês, isso daqui é quando eu falei anteriormente, tanto esse aumento possa ser pelo aumento da quantidade de produção de hemácias em si, que é o que a gente denomina de absoluto, números absolutos, né? Ou, literalmente, uma situação primária, que é aqui, inclusive, anormalidades das células tronco, ou, como a gente viu anteriormente, um aumento relativo, tá bom? Olhem só, aproveitando essa imagem, né? Porque o que eu gosto, eu sempre, o meu material, eu fico imaginando que foto que eu vou colocar. Mas é porque as fotos, eu acho que às vezes ela diz muito do que um texto. Então, reparem vocês aqui a quantidade de hemácia circulando e o que eventualmente isso daqui não possa causar de prejuízo, aumenta a viscosidade e possa prejudicar o fluxo de sangue, tá bom? Bem, existe então também um aumento de hemácia secundário, quando eventualmente, às vezes, a gente tem uma alteração no funcionamento também em relação ao aumento da produção de hemácias, mas ele é secundário porque primeiro eu tive alguma outra alteração, algum outro processo patológico, né? Alterações pulmonares eventualmente possa causar isso, tá?
quando os indivíduos vivem em altas altitudes, acho que não foi na sala de vocês, não. Semana passada eu tive uma pergunta de indivíduos, né, que quando eles vivem em altas altitudes, esses indivíduos tendem a ter quantidade maior de hemácia circulante, tá? Mas é porque nesses ambientes a gente tem maior dificuldade de obtenção de oxigênio, para ele realmente permitir aquele fluxo de sangue. Então, naturalmente, a gente vai ter uma maior quantidade de hemácia para que elas possam levar uma quantidade adequada de oxigênio ao meu corpo, tá? Então, isso também possa promover. De repente, eu saio daqui e vou morar em um ambiente de altas altitudes, eu vou perceber de início que eu terei uma situação de policitemia. Depois se normaliza porque vai de acordo com os índices, com o ambiente do qual ali eu literalmente frequento, né? Passo, me adapto fisiologicamente. Existe também uma policitemia secundária que ocorre de uma maneira inapropriada, ou seja, um aumento da quantidade de hemácias em função de alguns tumores, tá bom? Tumores que possam vir aumentar a quantidade, a produção de eritropoetina e estimulando, que só para recordar, a eritropoetina é produzido pelos nossos rins e ele estimula a produção das hemácias, tá bom? Só para a gente fazer aquele apanhado e fechar, porque o que eu chamo a atenção de vocês, gente, e é por isso que às vezes eu faço questão de fazer, eu até brinco com vocês que eu estou recordando, fazendo vocês matarem a saudade de disciplinas anteriores, às vezes, ou eu faço propaganda de disciplinas que vocês ainda vão estudar, porque essa área básica ela é complementar, né? O que eu estou apresentando aqui, ele tem algumas coisinhas que vocês já viram no passado, existem algumas coisinhas que vocês vão fechar em disciplinas ainda que vão estudar, e que esse é o grande barato dessa fase básica pela qual vocês estão passando, tá bom? Bem, aqui, logicamente, eu consigo perceber esse elevada produção de hemácia, quantidade de hemácia no meu organismo, não só de produção, né? Às vezes ela possa ser relativa, então a produção está adequada, mas eu tô com um grau de diarreia e desidratação que possa fazer com que eu tenha essas manifestações clínicas, tá? Então, eu acabo percebendo que essa alteração circulatória, ela pode me promover queixas clínicas, como cefaleia, que é a famosa e popular dor de cabeça, tonteiras, zunidos, a sensação de cansaço também, né? Porque, contrariamente, embora eu tenha uma grande quantidade de hemácia, acaba que, como está dificultando o fluxo sanguíneo, eu acabo também tendo um cansaço muito grande, tá? E alterações visuais. Eu também, por essa viscosidade aumentada em função dessa maior quantidade de hemácia, a gente tem que a gente possa vir a ter alterações cardiovasculares, tá bom? Angina, tromboflebite, que são alterações realmente ali provenientes em relação a esse fluxo de sangue, e a sensação de dificuldade de obtenção do oxigênio, né? O indivíduo fica dispneico, que são queixas que possam vir em função desse aumento de hemácia, quer seja ele relativa, quer seja ele primário ou secundário, tá bom? Aqui, logicamente que isso possa se estender de uma maneira ainda mais pontual, colocando maior risco à saúde e à própria vida do indivíduo. Afinal de contas, na hora que eu falo de uma alteração cardiovascular, eu falo de algo muito significativo e muito sério para o meu organismo, né? Então, aqui em termos da imagem, mostrando para a gente um coágulo, realmente uma maior quantidade de hemácias, como interfere na viscosidade, eu tenho uma maior propensão a ter esses coágulos formados e poderem literalmente dificultar o fluxo sanguíneo, poder promover acidentes vasculares encefálicos, né? Ou seja, quer que seja na região do cérebro em si, região de cerebelo, tronco encefálico, enfim,
todo este ambiente aqui, do qual, literalmente, eu esteja mais susceptível, uma vez que o fluxo de sangue ele está comprometido por uma maior viscosidade do meu sangue, tá bom? E, infelizmente, também uma maior propensão do infarto. Diga, quem quer perguntar? Gabriel. Diga, Gabriel. Na questão desse aumento da quantidade de hemácia, a oxigenação, ela acaba sendo insuficiente, por isso que a pessoa fica com dificuldade respiratória? Isso, é o Gabriel Sancha, não é? Isso. Isso, Gabriel, olha só. Porque imagina, se eu tenho um ambiente vascular, que eu tenha ali uma maior viscosidade, com uma maior dificuldade do fluxo de sangue, então ele é até contraditório, é até por isso da sua pergunta. Olha, eu tenho tanta hemácia circulante, ela teoricamente ela que transporta oxigênio, por que disso, né? Mas é porque eu tenho aqui um ambiente vascular do qual, embora, e justamente porque tem uma quantidade excessiva de células do sangue, ele vai ter dificuldade na passagem. Eu vou fazer uma comparação grosseira, mas só para a gente entender. De repente, todos os carros de BH estão circulando nas nossas ruas. Então, o excesso de carro, aquilo que teoricamente, se eu estou com o meu carro, de repente eu vou chegar mais rápido do que se eu fosse de ônibus, porque aí eu não vou ter parada, eu vou direto, mas embora esse raciocínio inicial pudesse ser interessante, por outro lado, vai ter tanto carro nas ruas que as ruas vão parar, porque a fluidez desse veículo vai ser prejudicado pelo excesso de elementos circulando. Então, a mesma coisa aqui, né? Então, em função disso, e até mesmo se a gente imaginar, e aqui nessa imagem também está mostrando para gente, olhem só, naturalmente, eu também já posso ter, em algumas áreas específicas da minha circulação, placas de ateroma, né? Ele está mostrando aqui para a gente isso. Placas de ateroma, que em si já vai diminuir, olha, o diâmetro do vaso. Então, eu tenho uma maior quantidade de hemácia. Ela está circulando, mas ela vai ter dificuldade na passagem. E aí, pegando a sua pergunta, em função disso, eu terei uma maior dificuldade da passagem desse sangue para levar o oxigênio. Em função disso, com toda essa dificuldade circulatória, eu começarei a ter essa sensação de carência de ar, né? Eu vou até dificultar a troca gasosa, porque a troca gasosa se faz a nível ali, não só dos alvéolos com o ambiente externo, com o ambiente ali vascular, mas também daquela vascularização, vou pegar aqui essa imagem, dessa vascularização que está chegando com o tecido do qual ele vai dar oxigenação. Então, a gente tende até aí nesse paciente essa sensação, inclusive também, né, de dispneia, sensação de falta de ar. Tá bom, Gabriel? Entendi. Então, um paciente que ele tem, por exemplo, arteriosclerose, e ele tem essa policitemia, fica mais propenso de ele ter um acidente vascular cerebral. E como seria essa administração de oxigênio, por exemplo, em oxigenoterapia? Sim, então vamos por partes. Isso que você falou certinho, né? Aqui, logicamente, esse indivíduo com aterosclerose, ele tende a ter maior prejuízo vascular, maior a ter. Aí a gente não possa falar de uma maneira específica. Esse paciente ele é mais susceptível a ter problemas cardiovasculares em quaisquer locais do organismo, tá? Essa administração de oxigênio, isso vai ser de uma maneira específica em relação ali àquele paciente, se já tem um histórico de algumas áreas do qual já existe um entendimento de obstrução, enfim, é uma característica particular do paciente.
Tá, Gabriel? Entendi. Obrigado. De nada. Mais alguém, mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade para perguntar, viu? Não? Então tá, então vamos adiante. Como eu falei com vocês, eu também gosto de apresentar aqui uma outra alteração, né? Que é a leucemia. Enfim, ela é uma característica, uma alteração circulatória, da qual ela entra também dentro de um contexto do qual nós vamos estudar na nossa disciplina, que é a nossa unidade 4, né? Que é quando a gente vai trabalhar da oncologia, que são alterações tumorais malignas, tá? Mas eu não tenho como deixar de falar aqui. O próprio faz parte, né? Na hora que a gente fala de distúrbios do sangue, muito comum a gente sempre verificar em relação a esse assunto, porque a leucemia é quando eu perco justamente essa situação de equilíbrio da produção das células do sangue, né? E aqui até eu coloquei nessa imagem, eu gostei dela, porque ela me chama a atenção não só de hemácias, como o próprio termo em si, né, dos leucócitos, tá? Então, a leucemia, eu vou ter uma alteração principalmente pontual em relação aos leucócitos, que são aquelas células de defesa, aquelas que vocês fizeram um quadro, em que, do quadro, reparem, tirando as hemácias, que é o glóbulo vermelho, e tirando as plaquetas, que são fragmentos celulares a partir dos megacariócitos, né? Lembram vocês? Que são participativos do fator de coagulação, nós temos os leucócitos. Todos os outros desenhos que vocês fizeram, na verdade, a grande maioria fizeram os outros 5 desenhos, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito. Então, sim, são os leucócitos ou glóbulos brancos. Inclusive, aqui nessa imagem, o autor colocando para a gente de uma maneira bem pontual, bem específica, né? Chamando atenção para a presença desses glóbulos brancos nesse ambiente, que é naturalmente observado em menor quantidade. Os leucócitos, realmente nós vimos, no contexto celular, eles são a minoria, já que a maioria são as hemácias, mas eles são observados, cada um, né? Com sua característica, por isso que eu pedi do quadro, com o seu nome, com sua característica morfológica, com a sua função. O fato é que, inclusive, dentro de todos esses leucócitos, eu pontuei para você semana passada que existe um que é observado em maior quantidade, né? Vocês se recordam? Qual deles que é observado em maior quantidade? Podem falar, e quem lembrar pode falar. Deixa eu ver, deixa eu ouvir a voz de mais alguém. Qual de todos os leucócitos? Qual é o que é observado em maior proporção? Cadê? Que silêncio é esse? Cadê a minha turma? É engraçado que lá no presencial é difícil eu fazer vocês ficarem calados. Cadê? Oi? Eosinófilo? Não. Não é eosinófilo, não. Os neutrófilos. Isso, os neutrófilos. Isso mesmo, tá? Os neutrófilos. Os eosinófilos vem em segundo plano, ele é secundário. Primeiro, maior proporção os neutrófilos, segundo os eosinófilos, tá bom? Então, é exatamente isso. E os neutrófilos, só para a gente recordar, eles são células também que realizam fagocitose. Não sei se você se recorda, é aquele que vai chegar como primeira linha de defesa, tá bom? Então, deixa eu apresentar a vocês. Eu estou até fazendo isso e pedindo para vocês em termos de recordação, porque não adianta a gente passar o conteúdo teórico. Ó, leucemia é isso, é uma alteração na produção de leucócitos. Pronto. Mas quem que são os leucócitos? Né? Sempre fazem isso, gente, na hora de estudar. Porque senão cria seu automatismo. Eu estou aqui falando e vocês simplesmente estão concordando. Ah, deve ser verdade, né? Não faz isso, não. Recordem, lembrem, associem para vocês recordarem, tá bom? Então, inclusive, é por isso que às vezes eu faço esse tipo de atividade para vocês interagirem, para vocês literalmente poderem fixar. Porque eu sei, são muitos nomes, mas a gente precisa de guardar tudo isso, tá bom? Então, olhem só. A leucemia faz parte, né, como eu falei com vocês, esse conjunto de doenças malignas, ou seja, alterações
as situações tumorais dos quais nós denominamos malignas. O termo maligno em si, eu vou apresentar a vocês adiante, né? Por que eu falo tumor benigno ou tumor maligno? Maligno é aquele que tem a propensão de se irradiar e ir para várias partes do meu corpo. Então, são células que têm a característica de se alterarem, terão uma alteração, inclusive, do processo mitótico, do DNA, né? Mas que ele não fica central, não fica exclusivo a um ambiente do qual ele se iniciou. Ele tem propensão aí para outros pontos, podendo promover, inclusive, situações de metástase, tá bom? Então, a leucemia ela faz parte dentro desse contexto de alterações malignas, tá? Onde o indivíduo ele perde toda aquela sistemática da qual nós estamos estudando, aquele padrão de normalidade, de produção das células do sangue e começa a ter uma produção completamente fora do padrão, né? Onde as células do sangue, particularmente os leucócitos, e é por isso que aqui o autor está colocando muito para a gente, né? Os leucócitos começam a ser produzidos de uma maneira descontrolada, não só em termos de quantidade, mas também nos seus aspectos morfológicos e funcionais, tá bom? Que impactam muito na função. Já que, inclusive, só recordando aquilo que eu já falei anteriormente, eles têm a função de defesa do nosso organismo, né? Então, a partir do momento que essas células, embora observadas em maior quantidade, eles literalmente vão perder a função. Eu volto àquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? No nosso organismo, aquilo que é bom não necessariamente precisa ser produzido em maior quantidade. Nós precisamos respeitar o limite fisiológico, porque não significa que o mais seja necessariamente o ideal, ou seja, eu esteja resguardando a funcionalidade a partir do momento que eu tenho a maior quantidade, né? Então, olha, a gente consegue perceber aqui uma maior quantidade do que a gente fala, né? Desses glóbulos brancos, ou seja, dessas células, desses leucócitos, dos quais vão interferir também na viscosidade, principalmente, já que serão células não só em maior quantidade, mas perdendo a característica funcional. Então, significa que o indivíduo, em processo de leucemia, ele perde em defesa, né? Que é o que a gente precisa. Olhem só, é tudo que a gente precisa. Nós estamos, cada um nas nossas casas nesse momento, porque a gente tem que se proteger, né? A gente está aí ávido para um noticiário que venha falar de encontro, de uma vacina, de uma situação diferenciada. É o que a gente precisa, gente. Todos nós, né? Para a gente, na verdade, viver bem, imaginar que eu possa viver muitos anos, mas também com qualidade. Né? A leucemia, então, justamente por isso, por essa perda na minha característica de defesa corporal, eu sou mais susceptível a processos infecciosos, tá? E essa alteração também, no contexto das células do sangue, vai me gerar uma situação de anemia, e esse indivíduo é mais predisposto a ter hemorragias, tá bom? É importante, é muito comum às vezes vocês perguntarem se, porque às vezes tem gente que tem até umas perguntas aí, uma questão mais meio popular, uma anemia não tratada pode virar leucemia? Não, gente, não. A questão é o seguinte, que às vezes o indivíduo, ele tem a leucemia, mas o diagnóstico da leucemia ainda não apareceu, né? Então, possa ser que de início eu tenha algumas queixas clínicas, eu possa procurar um médico e ele me dê um diagnóstico de anemia, porque é mais fácil de se observar. Então, aí é que às vezes aí vai acompanhando esse paciente, às vezes vai tendo dificuldade nessa situação, nesse tratamento, juntamente com várias outras características, até infecções, né, que devem provavelmente ocorrer em maior proporção. Aí, mais adiante, mais lá na frente, estabelece um diagnóstico de leucemia, tá certo? Mas não que uma coisa virou a outra. Na verdade, esse indivíduo já apresentava leucemia, porque ele ainda não tinha fechado um diagnóstico, tá bom?
Bem, aqui é logicamente que existem algumas características, isso inclusive, viu, gente? Não vai se ater apenas na leucemia. Eu vou chamar a atenção de vocês lá adiante, na hora que a gente falar da oncologia no seu aspecto mais diversificado, né? Não só específico às células do sangue, mas nós vamos ver que nós temos os linfonodos, que são essas estruturazinhas observadas, aqui no caso, nessa imagem, logo abaixo na região do pescoço, né? Mas, na verdade, vocês vão ver que nós temos os linfonodos, e eu ainda vou apresentar isso a vocês, espalhados em várias partes do nosso corpo. Principalmente, por que a gente fala aqui na região do pescoço? Porque esse é um local, inclusive, eu tenho certeza que vocês, um dia que foi ser analisado por um clínico, numa anamnese, eles verificaram a mucosa do olho de vocês e apalparam essa região logo abaixo do pescoço. Por quê? Faz parte de uma análise de anamnese, né? E aqui, quando porventura eu possa vir apresentar esses gânglios, né? Que esses linfonodos congestos, ou seja, aumentados de tamanho, possa ser uma alteração, que ela é uma alteração clássica de processo infeccioso, né? Não significa necessariamente nada tumoral, mas nos casos tumorais também nós podemos vir a ter esses gânglios edemasiados, tá bom? Por exemplo, só para tranquilizar, provavelmente a grande maioria de todos nós já tivemos esses linfonodos congestos por uma infecção natural de garganta, tá? Só para a gente chamar a atenção isso. Mas aí você vai, no conjunto da obra, tem tanta alteração dos linfonodos, processos infecciosos recorrentes. Então, assim, é um conjunto que às vezes possa sugerir e fazer com que o indivíduo possa caminhar para um diagnóstico mais assertivo, tá bom? E aí, logicamente, a gente precisa de uma análise laboratorial, onde eu preciso de verificar a contagem de células e principalmente dos glóbulos brancos, ou seja, dos leucócitos, tá? Então, qualquer alteração, quer seja para mais ou para menos, a característica do formato, né? Tudo isso. E é muito comum esses indivíduos apresentarem, como eu falei com vocês, também alteração das hemácias, inclusive a característica da anemia, como eu já citei anteriormente, e também às vezes até a alteração de plaqueta. Ou seja, esse distúrbio promove várias alterações na avaliação do nosso sangue, tá bom? O diagnóstico, ele tende a ser, né, conclusivo, inclusive utilizando-se aí sim de uma aspiração, né, que é a aspiração de medula óssea, onde o indivíduo ele logicamente que isso daqui são casos mais extremos, onde todos os diagnósticos anteriores são mais sugestivos, né? Então você vai reforçar para uma análise da medula óssea, porque essa característica, ela é uma situação invasiva, ela precisa de uma anestesia, normalmente anestesia local, mas de qualquer forma, né? Não é uma coisa confortável de ser realizada. Isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que não se faz isso necessariamente de uma maneira indiscriminada, tá bom? E possa também, às vezes, ter a necessidade de... Heber, não é? Oi, pode falar. Pode fazer, Heber. A leucemia e a hanseníase tem alguma coisa a ver ou são coisas diferentes? Não. Tá até meio picotando a sua fala, mas olha só, completamente distintas, tá bom? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de estender, porque não tem nada a ver, não, tá? Até para não complicar, para não fazer confusão. Leucemia é bem característica, é bem diferenciado, não tem nada a ver com hanseníase, não, tá bom? Bem, tá? Eu não vou nem estender, porque realmente não tem nada a ver aqui no caso. Professora. Diga, quem está perguntando? É a Raquel. Oi, Raquel. Diga, Raquel. O meu tio, ele teve a leucemia e certo. Depois de 8 dias que ele foi internado no hospital, que ele descobriu que era uma leucemia, ele chegou a falecer.
Aí, é isso, a leucemia, ela é tão rápida assim para chegar ao óbito ou foi só um caso à parte dele? Raquel, quando a gente fala de tumor maligno de uma maneira geral, tem uma variação muito grande em relação a isso, tá? Muito paciente, porque a gente é engraçado que às vezes a gente fala assim, ó, não, fiquei sabendo, fulano foi diagnosticado com determinado tumor e de repente evoluiu de uma maneira mais precocemente, mais rápida para óbito. Há situações das quais às vezes a gente consegue verificar, o indivíduo tem o diagnóstico, possa fazer um tratamento, ser responsivo, cura, enfim. Então a gente não pode generalizar. O que é muito importante, independente não só da leucemia, mas das situações tumorais, é porque na verdade nenhum de nós estamos absolutamente livres disso, né? Possa acontecer, eu me considero um indivíduo saudável, mas nada me tira a possibilidade de um diagnóstico de alguma alteração nesse sentido, qualquer fase da minha vida. Então, isso pode acontecer em qualquer um de nós. O que é fundamental, gente, é um diagnóstico. Quanto mais precoce, maior a chance de não vir a ocorrer isso que você está comentando. Tá? A preconceito. E, logicamente, nós também temos situações tumorais, e aí alguns casos específicos, que eles se manifestam de uma maneira mais intensa. Então, também tem disso. No caso, né, existem as leucemias distintas, inclusive as crianças elas possam vir, às vezes, a ter leucemia, uma leucemia que é identificada e é tratada, inclusive grandes chances de cura, principalmente nas crianças, tá bom? Que elas são muito responsivas ao tratamento. Então, eu não posso generalizar. Ela possa tanto ocorrer, nesse caso pontual, mais rápido, mas é muito em termos de paciente, um conjunto, todo um histórico ali, do qual é preciso se avaliar. Já que falou disso, eu não sei se vocês acompanharam, não é necessariamente da geração de vocês, né? Mas nós tivemos agora, se não me engano, agora no final de semana, Daniel Azulay, que de fato, para mim, ele foi um marco na minha fase infantil. E ele veio, por que eu estou falando disso? Porque ele veio agora a óbito por Covid-19, mas ele estava em tratamento por leucemia. Então, ele já estava há um tempo, já tinha sido diagnosticado, estava assim, num processo de tratamento. Mas o processo de tratamento, ele gera também, aqui o indivíduo em si com a leucemia, ele já tem uma diminuição da defesa do sistema imunológico dele, né? Mas o próprio tratamento rádio, químio, para qualquer que seja a situação tumoral maligna, ela já sugere perda de defesa. Então, o indivíduo fica mais susceptível. Então, no caso aqui específico, né, que a gente viu aí nos noticiários, infelizmente, diante disso, ele inclusive evoluiu também para óbito, tendo como aí uma situação de diagnóstico de Covid-19, mas por uma situação mais específica. Tá? Então, Raquel, é variável, tá? Não é específico. Existem alguns casos, às vezes, específicos, tumorais, não necessariamente de leucemia, que às vezes é mais tendencioso ter um processo evolutivo mais intenso. Mas, principalmente, isso normalmente ocorre quando já está em processo de metástase, ou seja, eu não tenho só um foco inicial, um foco de alteração tumoral inicial, eu já tenho mais outras áreas do meu corpo, outros órgãos, onde isso ocorria, às vezes eu não percebia ou negligenciava, né? Enfim, a gente vai protelando, é aquilo que a gente faz na nossa vida. A gente vai levando, né? Isso tá legal, não, mas deixa chegar as férias, aí nas férias eu coloco os exames, os diagnósticos em segundo plano, tá bom? Bem, existe
a possibilidade também de um transplante de medula óssea. Logicamente que isso tem que ser avaliado pelo corpo médico, né? Essas características, gente, não existe uma coisa necessariamente preconizada. Tem que avaliar o paciente, se ele tem condições de ser submetido a determinado procedimento, né? Tem toda uma característica também, até eu cheguei a comentar com você semana passada, a respeito de compatibilidade. Então, é uma possibilidade, o transplante de medula óssea, tá? Que seria a substituição da medula doente, que promove essas alterações, por uma saudável, uma que vai conseguir ter o restabelecimento, a formação de novas células do sangue de uma maneira saudável, tá? Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rapidinho, quero só ver se vocês... A gente já chegou no ponto, mas só para vocês no final verificarem aqui se vocês realmente fixaram o conteúdo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, bate-bola, vocês não precisam despedir de mim rapidinho, não. Eu sei que eu estou chegando no limite do tempo, mas só para a gente fixar, vocês podem, aí o primeiro que achar a resposta, possa me falar qual que é a questão correta, tá bom? Peguei exemplos assim bem clássicos, bem básicos que foram dados aqui para a gente hoje. No caso, a anemia caracterizada pela diminuição das vitaminas B12 e ácido fólico no organismo. Qual que é? Deixa eu tirar o cursor daqui para vocês não acharem que estou apontando. Qual que é? Qual que é a letra? Letra B. Isso! Quem falou? Pedro. Pedro, anemia megaloblástica. Isso mesmo, Pedro. Ponto para você. Questão 2. Anemia caracterizada. Gente, eu brinquei ponto, mas não tô dando ponto não, tá? Depois vocês acham que eu tô dando ponto. Ganhou estrelinha. Aqui, anemia caracterizada pela destruição das hemácias de forma anormal, sem a devida reposição, possa ser adquirida ou hereditária. Nesse caso, ou seja, eu tenho uma destruição e não tenho uma reposição normal. Qual que é essa anemia? Letra C. Falciforme. Letra C. Sim. Olha, nós tivemos divergência aí. Olha só. Hemolítica. Hemolítica também. Isso. Veja, isso. Olhem só. Reparem. Essa anemia é caracterizada pela destruição das hemácias de uma forma anormal. Então, na verdade, quando a gente fala anemia falciforme, eu tenho a célula que tem o seu formato anormal, que é o formato de foice. Mas aqui, a anemia é caracterizada pela destruição das hemácias de forma anormal. Lembra quando eu apresentei vocês? Então, quem respondeu a anemia hemolítica, acertou, que é a letra C. Por quê? Na hemolítica, isso aí. Na hemolítica, nós temos, por aquela característica autoimune, o indivíduo, ele produz anticorpos que não vão reconhecer as nossas hemácias. Aí eles destroem essas hemácias de forma normal e até podendo, lembra que eu falei? Às vezes até elas com menos de 30 dias de vida. Então, C, hemolítica. Anemia caracterizada pela substituição do glutamato pela valina na composição estrutural da hemoglobina. Deixa eu tirar o cursor daqui. Qual que é? Falciforme. Essa é a falciforme, concordo. Por que é a falciforme? Lembram quando eu falei dos 574 aminoácidos da hemoglobina? No aminoácido 6, troca o glutamato pela valina. Aí eu tenho esse formato alterado. Isso mesmo. Foi Gabriel, não foi, Gabriel Sancha? Foi. Isso, Gabriel. Eu estou até reconhecendo sua voz, Gabriel. Né? Questão 4. Olhem só. Anemia caracterizada pela deficiência do ferro, quer ser por ingesta ou pela absorção. Isso daí fica fácil. D. Letra D. Exatamente. Deficiência de ferro é a anemia
Ferrofriva. Isso Ferrofriva. mesmo. Essa eu posso pôr na prova, né, gente? Olha só. A quinta e última, se não me engano, que é a anemia caracterizada pela ausência do fator intrínseco do estômago. Perniciosa. Perniciosa. Exatamente. Interferindo na absorção da vitamina B12, né? Que é a anemia perniciosa. Tá? Na hora que eu falo aqui, a ausência do fator intrínseco é perniciosa. Deixa eu ver se tem mais. Não. Gente, é isso. Quero colocar à disposição. Tem alguma dúvida, alguma coisa pontual que queiram falar? Estou com saudade de todos. E deixa eu falar só uma coisa também. Gente, aquele link que eu encaminhei, que vocês tiveram acesso aí hoje, agora, a partir de então, toda terça-feira, é esse mesmo link, tá bom? Não vai ser renovado, não. É sempre esse mesmo link, tá certo? Então, toda terça-feira, então, às 19 horas, até, né, que tudo se normalize, que seja o mais rápido possível, mas é esse mesmo link, tá bom? Tô Professora. aqui. Diga, Marilene, tá joia? Diga. Não, a Natália. Natália, mas a Marilene também, porque vocês falam, tem hora que aparece aqui para mim, ó. Aparece Marilene. Diga, Natália, qual das Natálias? É Natália Antônio. Diga, Natália, pode perguntar. Professor, tem nada a ver com a matéria, mas eu só queria ser minha dúvida das perguntas, da atividade aprendizagem. Eu estou em dúvida de algumas perguntas. Você pode me explicar a número 1? Ô, Natália, eu não tenho noção aqui do que seja a pergunta número 1. Vamos fazer o seguinte, se você quiser, me manda um e-mail, porque aqui eu não vou conseguir, eu não tenho acesso ao material, e como também não é diretamente aqui, me manda para um e-mail que eu te respondo, tá certo? Não, eu só estava em dúvida na pergunta mesmo. Obrigada, viu? Tá? Mas você pode mandar, porque aqui eu não sei qual que é a pergunta número 1 da atividade, tá certo? Mas pode mandar que eu te respondo, tá certo? Tá, obrigada. De nada. Ou se você preferir, pode mandar para o WhatsApp, que às vezes facilita, não tem problema nenhum. Tá bom. Digam. Luciene, eu Diga. Agora é a Marilene, não é não? Não, professora. Mas então por que o seu nomezinho toda hora aparece aqui para mim? Diga, quem é que tá falando agora? Amanda. Amanda, então tá aqui em cima. Deixa eu ver. Diga, Amanda. Eu queria saber, não sei se tem uma resposta, mas tem grandes pessoas que têm o câncer, por que ele reincide depois de um tempo? Tá. Sim, Amanda, possa haver, ele, na verdade, o indivíduo de repente ser tido como curado e depois de tempos, né, ter o aparecimento de novo foco tumoral. Na verdade, é o seguinte, uma vez aquela alteração ocorrendo, se faz, e isso todos os indivíduos, uma vez fazendo o tratamento, ele recebe ali a alta, às vezes até mesmo a própria alta do tratamento, mas precisa de ter um acompanhamento, porque possa ter, isso vai ficar, tá, Amanda, mais claro na hora que a gente estudar a oncologia. Mas só para você ter uma noção, aquela célula que eventualmente, como eu falei com vocês, tumoral maligno, ele tem a tendência, às vezes, de evadir aquele ambiente do qual ele iniciou e para outras áreas do meu corpo. Então, tanto possa ser o início de outro foco, às vezes a pessoa já tem uma predisposição a situações cancerígenas, mas também possa ser que tenha ocorrido o que a gente chama de metástase, que seja uma célulazinha daquele local onde ele tratou, mas antes de ter todo o tratamento em si, aquela célulazinha foi para um outro ambiente. Afinal de contas, isso é possível, já que as nossas células têm ali uma intensa vascularização e as células possam percorrer os vasos sanguíneos. Elas podem ir até um outro local e iniciar um outro foco. Aí a gente determina o foco secundário, né? Tumor secundário.
Só para você ter uma noção diante da pergunta que você me falou agora, tá bom? Mas olha, esse é um assunto que a gente vai voltar, faz parte da nossa disciplina. Aí eu vou mostrar para vocês desde o início, tá bom? Então aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. A própria conotação do câncer em si, que a gente fala câncer, né? Tumor maligno, câncer. O próprio desenho e por que eles fazem essa conotação com essa palavra tem a ver com essa característica de evasão de outros ambientes, tá bom, Amanda? Então a gente vai esclarecer isso melhor e desde o iniciozinho para ficar mais claro para vocês, tá? Tá Um bom, abraço para obrigada. você, Amanda. Mais alguém? Professor, eu tenho uma. Pergunta, Heber. Tô atrapalhando a aula, né? De jeito nenhum, ai. Eu gosto que vocês participem. Pode ficar à vontade. Diga. A minha dúvida é, tipo assim, você falou da pessoa que mora nas grandes altitudes, né? Que o corpo está se preparando ainda. É por isso que as pessoas mascam a folha de coca para oxigenar mais o organismo? Ô, Heber. É estimulante, né, Heber? No caso, era como estimulante, mas ó, não precisa de fazer isso, não. Tá? O organismo consegue, né, se adaptar e ninguém precisa de situações desse para necessariamente ter um estímulo e promover qualquer alteração, não. Tá bom? Sim. Digam. Obrigado. De nada, Heber. Quem é esse coringa vírus que apareceu aqui para mim agora, hein? Quem que é? Não fala não, né? Tá bom, viu, gente? Vocês são danados. Bem, gente, então se não tem mais dúvida, eu agradeço vocês. Um beijo a todos vocês. Se cuidem, tá? Cuidem da saúde, família. E espero, então, a gente se encontra na nossa disciplina de imuno na terça-feira que vem, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e bom descanso. Beijão. Com Deus. Até, beijo. Boa noite. Boa noite a todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Coringa Vírus saiu, sem me falar quem que era. Depois vocês me falam quem que é. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Aqui, né?